Começo lendo 3 textos da inerrante e infalível e não contraditória Palavra de Deus. O primeiro está em Apocalipse, no capítulo 20, os versículos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 20, os versículos 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Essa passagem, ela trata de uma área do estudo da Escritura chamada, em teologia, como escatologia, que é logia, estudo, escatos, palavra grega, que significa fim. O fim das coisas, o estudo do fim. E aqui o texto fala sobre o milênio, ou que significa os 1000 anos. O segundo texto está em Romanos, no capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, 15. Diz assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Esse texto, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, portanto, não é Paulo que está colocando isso daqui, ele está falando de uma luta que existe, mas essa luta só está descrita aqui porque o Espírito Santo dirigiu Paulo para que ele colocasse. Esse texto, junto com outros versículos, um pouco antes e um pouco depois, tratam de uma luta interior que homens e mulheres enfrentam. O terceiro texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Esse terceiro texto trata de ofícios, dons ou ministérios que são dados por Deus ou foram dados por Deus para aqueles que creem nele, para o exercício ou a igreja, o funcionamento da igreja. Dentre eles, eu destaquei o dom de línguas ou variedade de línguas. Nós não vamos expor essas passagens. Elas tratam de assuntos diferentes uns dos outros. Caso você queira estudar um pouco mais, nós tratamos sobre isso em 3 séries de estudos que nós fizemos. Uma que fala de escatologia, que é os sinais do fim. Outra em Romanos, onde nós pudemos estudar toda a carta de Paulo aos Romanos. E depois um outro estudo que fizemos sobre o Espírito Santo. Esses estudos estão disponíveis na nossa página na internet. A pergunta é, diante destes textos, qual é ou como nós devemos interpretá-los? Como nós devemos entender estes textos? E aí eu queria que nós ouvíssemos, ou como eu fiz, caso você queira estudar, buscasse alguns irmãos para compreender o que esses textos querem dizer
e nós vamos ver 3 homens e o que eles têm a dizer, qual a interpretação deles sobre esses textos. Primeiro, o milênio, que está lá descrito no capítulo 20, dos versículos 1 a 6, nós só lemos um texto, um versículo. O que significa o milênio? Para o pastor Steve Lawson, que é um pastor batista, um homem sério na palavra, a compreensão dele é que esses 1000 anos são literais e vão acontecer quando Jesus voltar e reinar sobre essa terra. Já para um outro irmão, J.I. Packer, um outro homem de Deus, um pastor, professor anglicano, que já está quase indo para a glória, a compreensão dele é que esses 1000 anos não são literais e que, na realidade, é uma metáfora de um reinado de Jesus que já está acontecendo. Jesus está reinando, então não existem 1000 anos literais, portanto, Jesus já está reinando. E para um outro irmão, chamado R.C. Sproul, um pastor e autor, um homem de Deus, pastor presbiteriano, ele entende que o milênio vai acontecer quando Jesus voltar e essa terra vai estar tão impregnada pelo Evangelho, o mundo vai estar tão impregnado pelo Evangelho que vai haver uma grande paz por causa dos cristãos e da vida de Cristo nos cristãos, e essa terra vai estar em paz. Então Jesus vai vir para levar-nos para novos céus e nova terra. 3 posições de homens que são sérios, comprometidos com o Evangelho e diferentes umas das outras. A segunda passagem que nós lemos é de Romanos, que fala de uma guerra, de uma luta. Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25. De acordo com o Sproul, Paulo está falando ali de um cristão, de homens e mulheres que receberam a Cristo, nasceram de novo pela graça, mas que ainda que têm uma luta, e que eles têm essa luta intensa. Quando Paulo fala, por exemplo, em Gálatas, que o Espírito milita contra a carne e eles se opõem, Paulo então está falando da mesma coisa aqui em Romanos. Mas para o irmão Augusto Nicodemos, que nós conhecemos, Paulo está tratando ali de um judeu debaixo da lei, ele não está falando de um cristão. E um outro irmão, Martin Lloyd Jones, que foi um homem de Deus e que morreu em 1980, um pregador da palavra, do Evangelho, Paulo na realidade não está falando nem de um nem de outro ali. O terceiro texto que nós lemos é a questão do dom de línguas. Para um outro homem de Deus, chamado John Piper, pastor batista, ele acredita que o dom de línguas ainda é para os nossos dias. Ele, inclusive, em um estudo uma vez eu ouvi, ele disse que já orou pedindo ao Senhor que concedesse a ele o dom de línguas. Mas para John MacArthur, um outro homem, pastor da comunidade da graça nos Estados Unidos, para ele, o dom de línguas foi um dom especialmente dado pelo Espírito para o início da igreja e que hoje ele não mais existe. Esse dom cessou. Já para o irmão Augusto Nicodemos, ele não acredita que tenha cessado, porque Deus é Deus e Ele pode dar esse dom, se Ele quiser, hoje, de sua soberania. Bom, e agora? Diante disso é que então eu gostaria que nós pudéssemos ver esse tema. E aqui a gente vê aqui, tem até a espada do Espírito, escudo, a Bíblia, né? Como é que nós devemos e podemos lidar com essas questões? Eu sei esses textos para mostrar que mesmo entre homens comprometidos com o Evangelho, que mesmo entre homens que creem nos 5 solas, nós vamos ver o que esses 5 solas significam, que creem nas doutrinas da graça, portanto, todos esses homens creem na compreensão reformada da Escritura, como nós cremos,
há diferentes interpretações nessas e em outras passagens. Estes são, eu creio, irmãos em Cristo que têm edificado a minha vida. Eu creio que alguns de vocês, ouvindo alguns estudos, lendo livros, homens que são, e no caso do Martin Lloyd Jones, que já está na glória, usados por Deus grandemente. A citação é apenas para mostrar que às vezes irmãos em Cristo divergem. E surgem então algumas questões diante desses exemplos. Primeiro, esses homens creem na palavra de Deus? Eu creio que sim. Creem na centralidade de Cristo, do Evangelho, da graça? Creio que sim. Eles são comprometidos. Às vezes eu falo de um pregador, eu estou vendo um pregador e o Del Yamar. Papai, esse é um homem sério? Esse é. Esses são homens sérios? Creio que sim. Inclusive eles, com essas diferenças, em eventos, em conferências que são realizadas nos Estados Unidos, pregam juntos. Todos eles têm base bíblica? Senta para conversar com um deles para ver se eles não têm. Desafia para ver se eles não têm. Agora, é possível que todos estejam certos? Sim ou não? Não. Se fosse possível, seria relativismo e cada um pode fazer e crer no que quiser. Então, se a Bíblia é a inerrante, infalível e não contraditória palavra de Deus, por que isso acontece? Nós não cremos que a palavra de Deus é. Por que isso acontece? Mas o que nós vamos fazer diante disso? Como lidar com as diferenças que há entre irmãos em Cristo, com essas, como essas e com outras? Vocês acham que isso é relevante ou não? Sim ou não? Vamos dar um exemplo. Na semana passada, eu e os irmãos do presbitério conversamos sobre um daqueles pontos. Não pessoalmente, pelo WhatsApp, então foi bem rápido. E eu estava convicto de que os irmãos pensavam da mesma forma que eu. Quando eu percebi que um dos irmãos não tinha a mesma compreensão. E foi por isso que eu quis tratar desse assunto. Para nós buscarmos uma resposta na palavra de como nós devemos tratar, eu gostaria que nós lêssemos 2 Timóteo, capítulo 2, os versículos de 24 a 26. Mas isso vai trazer confusão. Não. Nós precisamos estudar, entender e ver que há diferenças. E a grande questão é como eu e vocês que cremos em Cristo, se cremos, como nós vamos lidar com elas. E vamos ver algumas implicações para isso. 2 Timóteo 2, 24 a 26 diz assim: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Aqui é Paulo escrevendo para Timóteo. Eu gostaria que a gente desse um pequeno pano de fundo do que estava acontecendo quando Paulo escreve isso. Primeiro, para nós nos localizarmos, essa é a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, mais ou menos no ano 67 depois de Cristo. Mais ou menos, aproximadamente 30 anos depois de Paulo ter crido no Evangelho. Paulo estava preso em Roma, era uma prisão domiciliar, sem
como é que chama? Tornozeleira, na época não tinha ainda. E ele, diferentemente de alguns hoje, estava lá, naturalmente, injustamente. Paulo, então, ele escreve uma carta, é uma das cartas pastorais, que ele escreve e de ensino para tratar com presbíteros, que era Timóteo, um deles. Presbítero de Éfeso, que antes foi um discípulo de Paulo, e que andou com Paulo pregando o evangelho, e que agora estava ali, ou bispo, ou presbítero, ou ancião, em uma das igrejas, ou a igreja de Éfeso. Timóteo era discípulo de Paulo. Interessante, alguns irmãos entendem que provavelmente ele era um daqueles 70 que foram enviados por Jesus. Estava pesquisando e lendo alguns irmãos, e eu vi essa informação. É claro que ela é extra-bíblica, mas ela é interessante nós ponderarmos. Paulo exorta Timóteo a manter-se na fé, a perseverar até o fim, e esse foi então provavelmente o último escrito do apóstolo. É um irmão que, assim como nós, cresceu na graça e no conhecimento e atingiu uma maturidade muito próxima de se encontrar com o Senhor. É verdade que o texto aqui, Paulo está falando de evitar contendas com descrentes. Ele fala, para que se porventura Deus lhes conceda arrependimento para conhecer a verdade. Primeiro contexto, ele está falando para aqueles que não criam no Evangelho, para nós não discutirmos com aqueles que têm fés que não são autênticas e que nós não devemos entrar em contenda, em briga com eles de forma nenhuma, ao servo do Senhor. E aí ele está falando especialmente para pastores, mas é claro que isso se aplica a todos nós cristãos. Ele está dizendo isso para esse contexto, mas esse princípio se aplica para nós, que nós não devemos discutir com ninguém, que nós devemos ser mansos para com todos, aptos para ensinar, pacientes, instruindo com mansidão e deixando para o Senhor tratar. Esses princípios são aplicáveis a qualquer nível de relacionamento, inclusive entre irmãos que têm algumas diferenças. O irmão John Gill, que já citei aqui, foi um pastor antes de Charles Spurgeon, na Catedral Metropolitana em Londres. Ele, comentando sobre esse ser paciente, ele diz assim, ser paciente não apenas com as limitações dos irmãos fracos na igreja, e com as censuras e perseguições de homens profanos do mundo, mas também nas contradições e oposições dos adversários da verdade, sem se irritar e provocar, nem se desencorajar e desistir da defesa do Evangelho. Ele fala do contexto daqueles que resistem ao Evangelho, mas ele também trata com irmãos em Cristo. Como lidar, então, com as diferenças? E primeiro ponto é que nós estamos tratando para cristãos. Diferenças entre irmãos em Cristo genuínos. Mas como assim? A gente precisa entender que nem todo que se diz cristão é cristão. E Jesus diz isso de maneira muito clara em Mateus capítulo 7, os versículos de 21 a 23, um texto conhecido, onde Jesus diz que muitos vão dizer para ele naquele dia, quando estiverem frente a frente com ele, vão chamá-lo de Senhor, mas ele vai responder que sequer os conhece. Diz assim o texto, nem todo que me diz Senhor, Senhor, e a Jesus aqui, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, Jesus? Em teu nome, Jesus, não expulsamos demônios? E em teu nome, Senhor Jesus, não fizemos muitas maravilhas? E a resposta de Jesus é tão difícil de ouvir. Então eu lhes direi a esses que fizeram tudo isso, direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós
que praticais a iniquidade, ou vocês que vivem na prática do pecado sem arrependimento. Toda religião que se diz cristã é cristã? Não. Exemplos claros no nosso contexto, Mormons e Testemunhos de Jeová não são cristãos. Falam de Jesus, usam a Bíblia, mas não são cristãos. E aí entra um ponto que às vezes nós conversamos, e o catolicismo romano? Eu estou falando como alguém que foi. E nós vamos ver que, de acordo com os pilares da fé, que cremos ser bíblica, centrada em Cristo, não. E nós vamos ver que os pilares da fé que nós cremos, que são chamados dos 5 solas. O catolicismo romano se opôs e, na época da reforma, pouco tempo depois, fez a contra-reforma. Nós vamos continuar afirmando tudo aquilo que nós sempre ensinamos, que é contra isso que trouxeram agora. Mas também tem do nosso lado, para dizer que nós não estamos criticando essa ou aquela, e o do lado evangélico? E os evangélicos? Nós já ouvimos falar de uma das igrejas hoje, da IURD, depois você fique sabendo qual que é a sigla. O que ela prega? O que o líder mor dela tem dito e pregado, para todo mundo ver? Será que é evangelho? E nas igrejas onde se prega o evangelho, o verdadeiro evangelho, todos que participam são cristãos? Aliás, o que é ser cristão? A Bíblia diz que nós somos todos pecadores, nascemos em pecado e que não podemos mudar isso. Participar de uma igreja, de uma religião, tentar obedecer os mandamentos da Bíblia, ter algumas práticas da igreja, não transformam ninguém. É necessário que nós ouçamos o evangelho, que é o quê? Morte e ressurreição de Jesus. É o que Deus fez em Cristo, por nós e em nós, para aqueles que creem. A Bíblia diz que Deus se fez carne na pessoa de Cristo, porque não é possível o homem ser salvo sem que Deus o salve. Então, Deus tomou a forma de um homem, Jesus, e ele veio há 2000 anos, e lá naquela cruz, sem nunca ter cometido um único pecado, morreu por pecadores. No seu sangue derramado, ele perdoou pecadores. E na sua ressurreição, ele deu uma nova vida a esses pecadores. Todos os seres humanos? Não. Todos aqueles que o recebem. Todos aqueles que o Espírito Santo vem e abre o entendimento e você entende. O que Cristo fez lá na cruz foi por mim. Eu creio. Não é uma morte histórica, mas é uma realidade para mim. Eu creio no que Cristo fez, eu recebo pela fé como meu Salvador e Senhor. Eu sei que Ele fez por amor e de graça. Isso é o Evangelho. Só é cristão genuíno quando se crê no Evangelho. E esta é uma pergunta que vocês precisam ter certeza. Todo aquele que tem certeza, tem, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como lidar com as diferenças? Nós vimos que são cristãos, e se entre cristãos há essas diferenças, como nós vimos, nós devemos entender que nós somos irmãos em Cristo, que a igreja é uma única, e que então devemos respeitar essas diferenças. Mas quando nós falamos de fundamentos, como eu citei, quais são os fundamentos da genuína fé em Cristo? Eles são chamados de 5 solas. O sola é uma expressão latina que significa somente. E eles foram cunhados na Reforma Protestante.
que nada mais era uma ideia de que, igreja, vamos voltar para a palavra de Deus. Não era a intenção de criar uma nova denominação, uma nova religião, mas simplesmente que a igreja voltasse para a Escritura. E ali então foram estabelecidos quais seriam os pilares da verdadeira igreja. São 5 solas. O primeiro, sola fide, que é somente a fé. E o que isso significa? Que a justificação diante de Deus é declarada por Ele, é recebida somente pela fé, ou seja, para eu ser aceito e justificado diante de Deus, eu não tenho que fazer absolutamente nada. Não é que eu tenho, eu não posso. Mas quando eu creio pela fé em Cristo, eu sou justificado. Ninguém vai ser justificado diante de Deus por obedecer os mandamentos da Escritura, mas por crer em Cristo. O segundo sola, o segundo somente, é somente a Escritura, e que é a base para os outros. Nós não damos ouvidos a pastores, bispos, apóstolos, eles não são a última palavra. Eu não sou, nenhum homem é, só a Escritura. A única base e certeza que eu e vocês temos é só a Escritura, a única regra de fé e de prática do cristão. E essas religiões que eu citei, nenhuma delas tem essa base. Eles têm outros livros e tradição junto, mas para nós é só a Escritura. O outro é só Cristo. Não existem outros mediadores, ninguém pode nos levar a Deus, ninguém pode nos ouvir e mediar-nos diante de Deus, só Cristo, só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só a graça, que a salvação é dada ao homem somente pela graça de Deus, é um favor imerecido para homens e mulheres que não queriam, não buscavam, e Ele fez por graça, deu seu Filho para a salvação. É só pela graça, não é Jesus mais alguma coisa, é só Jesus, só a fé nele, só a graça. E tudo isso por quê? Para que somente a Deus seja dada a glória. É Ele quem faz absolutamente tudo, e para nós não sobra nada. Esses são os pilares da genuína fé em Cristo. A questão é que dentro daquilo que nós vimos, há diferenças e algumas interpretações em textos. Aqueles irmãos creem naquelas verdades. Por que há, então, por exemplo, irmãos que creem nos mesmos 5 pilares? Por que há, por exemplo, arminianos? Nós não vamos entrar no mérito. Por que há reformados? Por que há pentecostais? Por exemplo, os irmãos que eu citei no início, creem na compreensão reformada da Escritura. E essa é a posição da comunidade. Mas isso não significa que irmãos que são arminianos deixam de ser irmãos em Cristo. Porque nós não somos salvos por crer ou entendermos que a compreensão reformada é a melhor. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Agora, é possível que as duas linhas de interpretação estejam corretas? Não, não é, porque há pontos contrários, nós vamos ver alguns. Ainda assim, ao servo do Senhor não convém o quê? Contender. Ao servo do Senhor nós devemos ser mansos para com todos, aptos para ensinar, pacientes. Deus só fala pela Escritura. Mas há ocasiões em que nós entendemos de forma errada ou diferente de alguns irmãos.
Por isso nós devemos ter muito cuidado quando nós dizemos, Deus me falou. Se você disser, Deus me falou, ninguém pode contradizer o que você disse, está certo? Porque se Deus falou, Deus não erra. Se Deus falou, quem sou eu para contradizer o que Deus disse para você? Agora, eu posso dizer, eu tenho crido na Escritura inspirada por Deus, que este é o caminho. Isso dá margem para, mais tarde, eu entender de outra forma. E todos nós que cremos passamos por esse processo, irmãos. Agora, ainda assim, que haja diferença entre irmãos, que nós precisamos ou devemos respeitar uns aos outros, mesmo entre cristãos há limites. E às vezes eu converso com alguns irmãos falando que defendem a unidade da igreja. Nós não precisamos defender a unidade da igreja porque a igreja de Cristo é uma só. E que é triste ver o que nós fizemos. O Martin Lloyd Jones diz que um dos grandes erros da igreja foi o que nós fizemos com ela, um monte de divisão. Que denominações dividem, e é verdade. E que nós deveríamos deixar pontos, entre aspas, polêmicos de lado em prol da unidade. E aqui é perigoso. Acontece que essa proposta ela não se aplica em nenhuma realidade. Vamos buscar a unidade e vamos abrir mãos das diferenças. Por que não se aplica? E eu vou citar um exemplo. Um irmão em Cristo, e ele tem uma posição contra a questão denominacional, e que nós, ainda que tenhamos um nome para isso, para nós não faz a menor diferença isso. Não é isso que conta. Mas ele diz que isso é algo que causa divisão, e ele então entende que, por exemplo, a diferença entre aqueles que creem nas doutrinas da graça ou que creem na compreensão arminiana, deveriam deixar essas diferenças de lado, porque isso divide. E a justificativa é que alguns textos deveriam ser evitados. Chega num texto, opa, esse eu tenho que saltar, eu não posso tratar dele, porque ele causa divisão. Acontece que esse mesmo irmão, na comunidade onde ele congrega, não admitiria, por exemplo, que um cristão genuíno pode perder a salvação. Eu quero a unidade, mas desde que não venha ferir aquilo que eu creio que mais honra a Deus. Vocês estão entendendo o propósito? Não existe essa ideia de unidade a qualquer custo. Esse irmão que não é pentecostal, e que houve o caso de alguém que na reunião começou a falar em línguas. Se a proposta é liberdade, por que não deixar? Mas ao final chamou aquela pessoa e disse, nós não cremos assim. Mas ao mesmo tempo é contra limites. Você entende a incoerência? Então, isso significa o quê? Que entre nós há, sim, limites. Que nós devemos nos respeitar, mas que há limites. Por que há? Porque mesmo salvos pela graça, nós ainda vivemos numa realidade onde podemos errar. Porque nós erramos em compreensão, erramos em entendimento e interpretação. Agora, se cremos que aquilo que nós cremos é verdadeiro, que honra a Deus e glorifica o Senhor e a sua palavra, então nem eu, nem vocês devem abrir mão daquilo em prol da unidade. Não é que a inerrante e infalível e não contraditória palavra de Deus possua algum erro, falha ou contradição. O problema não está na Escritura, o problema está em nós. E que ainda
tristemente, pecamos. Agora, não é porque nós temos essa consciência das nossas limitações, é que nós vamos abrir mão daquilo que nós cremos, em prol da unidade. O que fazer nesse caso? Respeitando a compreensão do irmão, mesmo que ele esteja errado, e ele ache que nós estejamos errados. Trazer para a prática, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Um texto que todo cristão genuíno deveria saber de cor. E não saber de cor, a gente crê. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que o texto diz, irmãos? E que é claro: que o homem é salvo pelo que ele faz? Não. Ele é salvo pela graça. Todo cristão genuíno sabe que isso é verdade. E aqui não há diferenças. Nenhum cristão jamais em toda a história da humanidade foi salvo por obras. Foi aceito diante de Deus por fazer ou deixar de fazer. Foi aceito por obedecer os mandamentos, seja no velho, seja no novo, seja em qualquer tempo. Nunca ninguém foi salvo por fazer ou não. Sempre foi salvo pela graça. No Velho Testamento, eles criam no Senhor que viria. No Novo Testamento, e depois, nós cremos no Senhor que veio e que nos salvou pela graça. Até aí, não há dúvida. Todo cristão genuíno crê no sola gratia. Agora, como alguém toma posse dessa salvação? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, para que uma pessoa seja salvo, é pela fé. Eu creio no que Cristo fez, o fato de eu ter crido é fé. E aí é o ponto. Essa fé vem como? Pela pregação. Agora, essa fé é nossa ou é dom de Deus? Vocês entendem? A fé é dom de Deus. A fé é dada por Deus. Só se crê em Cristo quando Deus gera fé. O homem no seu pecado, totalmente depravado, nunca vai escolher a Cristo. Nunca vai aceitar Jesus, se o Espírito Santo de Deus não gerar fé nele mediante a pregação do Evangelho. Todos são salvos pela graça, mas aqui é uma divergência, e uma divergência muito clara entre irmãos. Dá para abrir mão dela? Para nós não. A fé é do homem ou é dom de Deus? Para alguns irmãos, eles leem assim: pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso o que, irmãos? A graça, porque a fé é do homem. Não, irmão. A graça, vocês são salvos mediante a fé, e a fé é de graça. A fé é dom de Deus. O homem não tem condição de crer se Deus não revelar. É impossível. É pouca coisa? Não, irmãos, não é pouca coisa. O que importa é crer em Cristo. É claro que é. Aqueles que acham que tiveram fé, a partir deles, quando chegarem na glória, vão ver que foi dada. Que foi dada a fé, que não era deles. Mas não é algo sem importância. Isso não é, como o irmão disse, procurar cabelo em ovo. Isso... Não é, irmãos.
Não é. Quem que estabelece, já que tem que ter limites, quem estabelece limites? A igreja local. O presbitério da igreja. Mas qual a base para isso? Um outro exemplo. Um homem totalmente depravado, sem Cristo. Ele é ou não? O homem é totalmente depravado ou não? Se ele é, ele não pode ter fé. Para nós é. Para nós como comunidade. E como esses irmãos que nós lemos no início. Não dá para os dois estarem certos. A fé é do homem ou a fé é dom de Deus? Não tem como ser, está certo. E não é pouca coisa. O que faz diante disso? Deixa para lá, porque a proposta é essa, em nome da unidade, deixa para lá. Então nós temos que pegar textos como esse e deixar para lá. E deixar um texto como esse para lá. Toda igreja, irmãos, toda comunidade, toda igreja local, quando eu falo de igreja local, não é da denominação igreja local, mas é de todo grupo que se reúne em nome de Jesus, que crê nele, tem os seus limites. A nossa comunidade também tem. E nós temos crido com uma referência, e você pode entrar, inclusive, no site para ver, a Confissão Batista de Londres, de 1689. Mas espera aí, a nossa única regra de fé e prática não é a Bíblia? É sim, mas como você lê a Bíblia? Como você interpreta? Nós estamos falando exatamente disso. E nós cremos que essa compreensão é a que mais honra e glorifica o Senhor. Ela é perfeita? Não. Mas nós cremos que ela é que honra e glorifica mais ao Senhor. Como é que nós vamos tratar então? E aí o outro ponto é que você é responsável. Você não precisa dar crédito no que eu estou falando. Aliás, você não deve dar crédito no que eu estou falando. Você deve comparar o que você ouve de quem quer que seja com a Escritura. E se houver divergência, respeitar. Mas você é responsável. Cada um de nós é responsável. É claro que eu, como presbítero, como estou pregando, sou mais responsável. Isso faz nos tremer diante do Senhor, de temor diante dEle, para não errar. Mas você é responsável pelo que você ouve, de quem quer que seja, a começar a partir de nós aqui. Ninguém vai dizer, diante de Jesus, mas a minha igreja, o meu pastor me ensinou assim. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus nas suas mãos. Eu e vocês temos. Ninguém vai poder dizer a culpa é dele lá que me ensinou errado. Eu e vocês, se entrarmos no erro, somos responsáveis. Irmãos, nada do que nós dissemos aqui independe mas parece que essa questão de interpretação, então é a partir de conhecimento humano, de mente humana, de posições, de opiniões. Nada do que nós tratamos aqui nos isenta e se separa da iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra, irmãos. Mas o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo passa por onde? Pela nossa mente. Para nós compreendermos, para nós examinarmos tudo o que nos é dito, de quem quer que seja. Não existem mais revelações, irmãos. Deus me revelou, Deus revelou na Bíblia, acabou, não tem mais revelação. Tem iluminação do Espírito para compreender a revelação escrita que o Espírito trouxe. Lembra do solo Escritura? Somente a Escritura. Mas isso não nos isenta de examinarmos. E o texto que está aqui, Atos 17, 11. Atos 17, 11, o que diz? Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Paulo está dizendo aqui, estes
eram mais nobres, e essa palavra nobre significa uma mente elevada, não no conhecimento humano, mas uma mente que examinava a palavra, cada detalhe, o que era dito e pregado, para ver na Escritura. Não tem ação do Espírito? É claro que tem. Mas não se divide o Espírito da nossa mente. O que está acontecendo nesse texto? Paulo prega o Evangelho em Bereia. Na cidade de Bereia, ele havia passado um tempo atrás numa cidade chamada Tessalônica. E havia pregado lá em Tessalônica. Pregado o Evangelho lá. E todo pregador observa os seus ouvintes. E daqui eu vejo quem parece estar interessado, quem não está nem aí. Então, Paulo estava observando. E observa os seus ouvintes. E ele diz: esse pessoal aqui de Bereia é diferente daquele de Tessalônica. Eles são mais nobres. Não é nobreza no sentido de conhecimento intelectual ou de poder. Eles são mais nobres porque eles pegam a palavra e a examinam. Tudinho, cada detalhe, a cada dia. Eles não se importam se sou eu, apóstolo, pregando. Eles não estão nem aí para isso. Porque é Paulo, fecha a Bíblia aí que deixa Paulo falar. Não. Eles não dizem amém para tudo que Paulo fala. Não aceitam o que Paulo está dizendo porque ele é Paulo. Eles querem saber se o que Paulo está dizendo está de acordo com a Escritura. Eles não estão em prol da unidade a qualquer custo. Não. Se não está de acordo com a Escritura, não. Ainda que eu respeite, mas eu não aceito. Eles criam que Deus fala pela Bíblia, não pelo pregador. Eles estavam ouvindo Paulo. Mas Paulo, eu quero saber se Deus está falando. Se Deus está falando, o que você está dizendo vai estar de acordo com a palavra. E a palavra que eles tinham em mãos era Velho Testamento. Por isso, então, eles examinavam a cada dia para ver se Paulo estava de acordo com a Escritura. Da mesma forma, você é responsável por receber aquilo que você ouve. Eu e vocês somos. Quais as aplicações, irmãos, para isso? Primeiro que é triste, sim, a gente admitir. Mas é verdade. Como é que você vai fazer? Fingir que ela não existe? Existem diferenças entre irmãos. E só na glória nós vamos ter uma resposta concreta relativa a cada ponto que nós, às vezes, divergimos. Outro ponto é que nós precisamos respeitar em humildade. Eu posso discordar do meu irmão, mas sem arrogância. Eu posso falar, irmão, eu não creio assim por causa disso na palavra. E às vezes nós vamos ter algumas diferenças. O outro ponto que é importante, não abra mão daquilo que você crê, que glorifica ao Senhor e a sua palavra, em prol da unidade. Existe uma ideia para isso que se chama ecumenismo. Não. Se não está de acordo com a Escritura, não. E o quarto, como é que nós vamos poder entender e examinar cada um desses pontos se nós não temos contato diário com a Escritura, em oração, buscando ao Senhor? Nós não vamos ter. Por isso nós precisamos, irmãos, como os irmãos de Bereia, examinar tudo o que nos é dito a partir daqui, para ver se o caminho que nós temos trilhado é aquele que mais honra e glorifica o Senhor e a sua palavra. Quem nos capacita a não errar? O Senhor.
Que Ele nos ajude, irmãos, e nos capacite a perseverarmos na sua palavra. E que nós não jamais nos desviemos, ou para a direita, ou para a esquerda. Quando tivermos irmãos que divergem de nós, respeitemos com amor, com graça e misericórdia. Mas não negociemos aquilo que cremos que honra mais o Senhor e a sua palavra. Amém?